Opa, aqui é o Fernas, esse é mais um vídeo de Vampiro à Máscara V5 aí para nossa lista de como jogar essa nova edição. Agora um vídeo um pouquinho mais fácil, tá? Esse é mais simples, imagino que deva ser rápido também, que é o vídeo sobre humanidade, tá? Humanidade tem uma certa... Ele é muito parecido com a V3, mas ele tem algumas diferenças que são importantes, tá? A primeira diferença é que você não pode aumentar a sua humanidade na criação do personagem, a não ser pela escolha do predador, que afeta a sua humanidade. Mas todo vampiro começa com 7 de humanidade. E aí tem alguns predadores que baixam para 6, tem alguns predadores que sobem para 8 e outros mantêm no 7. Tá? Mas fora isso você não pode alterá-la e você não compra a humanidade com XP ou pontos bônus, até porque pontos bônus não existem mais. Então você não consegue aumentar a sua humanidade no jogo a não ser por roleplay, a não ser por fazer atos bondosos e que levem você a um caminho, né, de realmente de bondade e o que seria até a Golconda, né, se você quer realmente ir para níveis bem altos aí de humanidade, tá certo? Então não há como você usar pontos de XP para aumentar a humanidade, então por isso que a humanidade se torna muito preciosa no jogo, porque qualquer coisa errada, qualquer passo errado vai fazer a sua humanidade cair, e quanto mais ela cair, mais o seu personagem vai se tornar monstruoso, e ele vai deixar de ter aquele aspecto humano para ter um aspecto de besta, de predador, né? E isso vai ser cada vez mais complexo dele interagir com humanos. Vocês vão ver que conforme vai caindo a humanidade, ele vai tomando penalidades nas interações sociais, nas rolagens sociais. Aí qualquer rolagem social ele não consegue, ele toma 1, 2 de penalidade. Nas humanidades mais baixas ele chega a tomar 6 dados de penalidade quando ele interage com os seres humanos, né, com mortais. Então ele realmente se torna uma fera, uma besta e algo totalmente intragável, tá? A ideia é, vamos lá, vamos explicar aqui, né? Primeiro vamos entrar nos níveis de humanidade, né? A humanidade 10, que é a humanidade que é muito difícil chegar nisso, né? Porque você no máximo começa com 8 na criação do personagem e você não pode fazer nenhuma bobagem e ainda por cima fazer atos muito bacanas ao ponto de ir para o nível 10 de humanidade, né? O que significa que você não precisa mais fazer o ato do Blush of Life, que é aquela coisa de você usa o sangue para poder deixar sua pele mais menos pálida, né, ou mais com aparência mais viva, né, porque você é um cadáver, né, o vampiro é um cadáver, ele está morto, e aí o Blush of Life, né, ele permite que você pareça mais humano, né? E aí com humanidade 10 você nem precisa tentar fazer qualquer teste de fome, qualquer coisa assim para poder usar isso, né? Ele é automático. Você também se cura, assim como humano, você regenera suas feridas com um dano superficial por noite, além da sua habilidade vampírica de fechar suas feridas, né? Você também pode comer comida e digerir elas como se você fosse humano, mesmo sendo vampiro, seus órgãos funcionam ao ponto de que você come e se alimenta normalmente. Lógico, ele não vai te nutrir, tá? Mas você pode comer como se fosse um ser humano, tá? Você também pode acordar durante o dia como se você fosse um ser humano, você não precisa fazer esforço nenhum para acordar durante o dia, tá? Lógico, o sol ainda te mata, mas você pode acordar e ficar dentro da sua casa ali durante o dia, né? E exatamente, mas você ainda precisa dormir, tá? É só uma questão de que você pode acordar durante o dia se você quiser, tá? E você toma dano pelo sol, mas é pela metade, tá certo? Na humanidade 9, esse é um pouco mais tranquilo de se alcançar, você é um bom mortal, né? O 10 é como se fosse um santo, né? Aquelas pessoas que foram extremamente bondosas na história da humanidade, né? É o máximo de bondade que uma pessoa pode chegar, entendeu? A humanidade 9 é uma boa pessoa, uma pessoa de um coração puro, uma pessoa que realmente luta por uma coisa boa, né? E você também ganha essa questão do Blush of Life, né? Que também, de novo, você não precisa usar testa fome para isso. Você ainda se cura da mesma forma que no 10. Você também consegue comer, né? E você
consegue. A grande diferença aqui é a questão de acordar, né? Você pode acordar 1 hora antes do sol se pôr e ficar ainda acordado 1 hora depois que ele nasce, tá? Mas você já não pode acordar durante o dia como a humanidade 10. Você já não tem mais o benefício do sol te ferir menos, né? A humanidade 8, você ainda é uma boa pessoa, tá? E é bem aquela questão de que alguns predadores, como o fazendeiro, que só se alimenta de animais e não de humanos, né? Ou o consensualista que pede a permissão, esses aí acabam tendo uma humanidade mais alta, eles têm humanidade 8, né? Então, mas você ainda se apega às perdas humanas, você é empaticamente muito ligado aos seres humanos, e você, obviamente, consegue aparentar ser humano em diversas formas, né? Você tem o seu teste de fome, ele é facilitado, né? Você pode rolar 2 dados de 10 ao invés de 1 quando você está tentando usar o Blush of Life e escolher o melhor dado, o que significa que você provavelmente não vai entrar em fome, tá? Exceto algumas poucas ocasiões, que a ideia é que você te rola um dado de 10 no teste de fome, se você tirar 6 ou mais, 6 a 10, você não fica com fome, se tirar 1 a 5, você fica. Se você tem 2 dados, você escolhe o melhor, e os dois têm 50% de chance de dar certo, né? Então a chance de você não ficar com fome é bem grande, tá? A mesma coisa, aí você também tem essa questão de que você da humanidade 8 a 10, o vampiro ele é tão humano que ele pode fazer, né? Sexo, tá? Ele pode fazer o coito ali, e ao fazer o coito, ele pode inclusive curtir o coito, ele pode ter prazer com aquilo ali, tá? 8, 9, 10, ele realmente sente totalmente prazer, tá? Sangue fraco sente prazer normalmente, mortais sempre sentem prazer com isso, mas vampiros eles tendem a perder o prazer, tá? Porque não é algo que atividades humanas mais próximas eles vão perdendo esse prazer. Então, vampiros de humanidade baixa dificilmente faz sentido você interpretar como um vampiro tarado, aquela coisa assim. Ele precisa ter uma humanidade alta para fazer sentido isso no vampiro, tá? E na V5 eles são mais abertos a essa ideia de vampiros tarados do que são nas versões anteriores, onde o vampiro não sentia nenhuma vontade de fazer aquilo, mesmo com humanidade alta. Aqui ele sente sim, ele sente vontade e sente prazer, desde que ele tenha uma humanidade razoável, tá? Com 8, 9, 10 ele sente prazer fazendo, tá? Na humanidade 7, aí ele mantém a questão lá de acordar, né? E ele também pode beber vinho, tá? Humanidade 8, 9, 10 ele bebe vinho e digere normalmente, tá certo? Humanidade 7, que é o que a maioria dos personagens começam, né? Ele já começa a ficar uma normal. Você pode usar o Blush of Life fazendo um teste de fome padrão. Você não consegue mais fazer sexo e se divertir, mas você pode fingir, tá? Fazendo um teste de destreza com carisma, né? Que a dificuldade é igual do seu companheiro de composure, ele que é o autocontrole mais o wits, ali, raciocínio, percepção, tá? Então, ou seja, você faz um teste ali para ver se você engana o seu rival, né? E você também pode usar o Blush of Life para poder se alimentar e isso permite que você possa se alimentar e tudo mais. Porque se você não fizer isso, bebidas fazem você botar para fora e tudo mais, tá certo? Mas mesmo usando, você precisa fazer um teste aqui de autocontrole com estamina para ver se você consegue segurar isso daí por um bom tempo, tá certo? Mas essa é a ideia, você já começou a deixar de ser humano, e você o Blush of Life já não tem aquele efeito total, mas você ainda consegue interagir bem com os humanos, e se você fizer o Blush of Life, você provavelmente, que é o rubor de sangue, né? O rubor de sangue, acho que era em português lá no V3, você até que se sai relativamente bem, tá? Na humanidade 6, você já está mais acostumado com a crueldade do mundo. Pessoas morrem, coisas quebram, você já não está muito preocupado com a humanidade em si, tá? E aqueles predadores mais violentos, como o Alley Cat, por exemplo, baixam a sua humanidade para 6, tá certo? E aí o que acontece é que você já não consegue mais fazer, você continua não conseguindo fazer mais sexo e nada, você continua ainda podendo mentir, tá? Do mesmo jeito que o outro, e mesmo se você usar o Blush of Life,
você também tem aquele mesmo problema de se alimentar. Então você sente muita dificuldade de fazer qualquer coisa, tá? A não ser que você tenha aquela qualidade lá do Eat Food e tal. Mas se você não tiver aquela qualidade, já era, tá? Muito provavelmente só usando o Blush of Life, mesmo assim, aquela meia chance, tá? A humanidade 5, a coisa começa a ficar bem complexa. Significa que você ou começou com 7 ou 8 e perdeu alguns pontos de humanidade ao longo da crônica, ou então você começou já com menos e perdeu pelo menos um. Então, necessariamente aqui você perdeu humanidade durante a crônica. Isso significa que você fez besteira, tá? Então aí você já começa a ter penalidade para interagir com humanos. Você toma uma penalidade de um dado, tá? Por interação com humanos, né? Ou seja, um dado social. Então se você vai rolar carisma, vai bater um papo, vai fazer coisa, você rola um dado a menos nos seus testes sociais, tá? Inclusive testes dos seus familiares, dos seus touchstones, tá? Principalmente se você for pensar em empatia e persuasão, sedução, porque você começa a ficar meio monstruoso, então começa a ficar difícil de interagir. E mesmo que você use o Blush of Life, você não consegue fazer sexo, tá? E você ainda consegue fingir, mas é muito difícil, tá? Nos outros, eu acho que você conseguia fazer usando o Blush of Life, tá certo? Mas aqui nem mais usando o Blush of Life, tá certo? O que acontece? Quando chega na humanidade 4, você já está realmente bem danificado já, tá? Pela sociedade, pela besta, né? E você sofre agora 2 dados de penalidade e você já nem pode mais manter comida dentro de você, nem mesmo com o Blush of Life. Agora nem adianta fazer teste, tá? Com humanidade 3, a sua penalidade já chegou a 4 dados para interagir com seres humanos. E você não consegue nem mentir mais nessa questão de sexo. Na humanidade 2, você toma 6 dados de punição. 6 dados, tá? E se você usar a Blush of Life, você toma só 4. Só 4. Na humanidade 1, você é um monstro, que você toma 8 dados. E a penalidade aqui baixa apenas para 5, tá? E a humanidade 0, você perde o personagem. O seu personagem se transforma num monstro, numa besta completa e vira um SPC, como o livro chama, que é o famoso NPC, né? Que é o personagem do narrador, né? Que o SPC é o Storyteller Play Character, né? É o personagem do storyteller, do narrador, tá? É o jeito deles de chamar NPC. E aí, ou seja, essa é toda a espiral ali da humanidade que normalmente vai levar você para baixo, afinal é o mundo das trevas, e você vai perdendo, mas você pode sim recuperar um ponto ou outro com uma boa interpretação, sendo bondoso, tá certo? Como que funciona a mecânica de perder a humanidade? Funciona o teste de humanidade. Ele tem 6 de humanidade, vamos imaginar aqui, e 10 espacinhos, tá? Esses 6 espacinhos aqui pintados, tá? E 4 em branquinhos. Então guarda essa ideia de que ele tem 4 quadradinhos brancos aqui. Sem querer eu peguei o outro aqui. Isso, 4 branquinhos aqui. Aí existe isso aqui que chama-se manchas, tá? São essas stains aqui. Manchas é toda vez que ele fizer alguma coisa cruel, alguma coisa ruim, ele vai tomar uma mancha na humanidade. Então o que vai acontecer é que você vai vir aqui e vai marcar uma mancha no quadradinho, tá certo? Digamos que ele tenha uma mancha. Aí ele fica lá com aquela mancha. Se ele tomar mais uma mancha, ele pinta mais um quadradinho. Vamos dizer que ele tem 2 manchas. Então ele vai ter 2 quadradinhos pintados aqui, tá certo? Eita, nós. Eita, nós. Aí, 2 quadradinhos pintados, tá certo? Então, o que acontece? Esses 2 quadradinhos pintados vai mostrar que ele é como se tivesse marcados aqueles quadradinhos brancos. Aí o que acontece? Ele vai fazer um teste de remorso, esse remorse que está ali embaixo. Todo no final da sessão, o jogador faz um teste de remorso para o seu personagem. E o teste de remorso funciona da seguinte forma. Você pega 10 pontos, que é o máximo de humanidade, menos a humanidade que ele tem, que são 6, menos o número de manchas que ele tem, que são 2 nesse caso. Né? Ele podia ter 1 ou 3, enfim. E aí, digamos que ele tenha 2. E aí, no final, vai dar a quantidade de dados que ele tem, que são os dados branquinhos que não estão com manchas. Então, o que acaba acontecendo? Você pode ou pegar olhar os quadradinhos branquinhos que não tem mancha, ou fazer essa conta. 10 menos a humanidade, menos as manchas. Vai dar 2
nesse caso aqui, tá? Então é uma forma de você chegar nessa conta aí, você vai ter dois dados. Se ele rolar um sucesso, ou seja, de 6 a 10 em qualquer um desses dois dados, ele passa no teste e não perde uma unidade. Se ele falhar nesse teste, não tirar 6 ou mais em nenhum dos dois dados, ele perde uma unidade. De qualquer forma, ele elimina as manchas, tá certo? Isso só acontece no final da sessão. Só que o problema é que se ele tomar manchas o suficiente, digamos que ele tomasse 4 manchas, porque ele fez um monte de coisa horrorosa, ele começa a ficar aleijado em termos de humanidade, ele fica bloqueado e ele começa a tomar penalidade em todas as rolagens que ele faz. Então, o que acaba acontecendo? Às vezes o jogador pode preferir que o personagem dele elimine as manchas e mais automaticamente perca um ponto de humanidade, tá certo? Ah, mas e se for um teste de remorso e ele tiver 4 manchas aqui e eu tiver 6 aqui, porque aí dá 10 menos 6 menos 4 dá 0, não tem nenhum teste, eu perco automático? Não, você não perde automático, você rola um dado, tá certo? Você sempre vai rolar um dado, tá? A não ser que você escolha perder a humanidade e no meio da sessão para evitar as penalidades que você tem, tá certo? Então essa é meio que a ideia de como funciona a mecânica, tá? Conforme você vai perdendo sempre conforme o seu personagem vai fazendo crueldades e você vai recuperando se o seu personagem fazer bondades, tá? Você não consegue comprar com XP nem nada. Ah, mas também tem uma ligação com as convicções e com os Chronicle Tenets, tá? Nas convicções significa o seguinte: se você tem uma convicção e você não cumpre essa convicção, você ganha uma mancha, tá? O que faz ganhar manchas? No fundo, ser cruel, não cumprir com as suas convicções, tá? E uma outra coisa é desrespeitar uma diretriz da crônica, que é o Chronicle Tenet. Se você desrespeita a diretriz da crônica, por exemplo, eu não quero que vocês sejam assassinos. Então, assim, vocês não podem matar, ponto. Aí, mesmo que o personagem não tenha essa convicção de não matar, há uma diretriz na crônica de que ele não pode matar. Se ele vai lá e mata, o seu personagem mata, mesmo que sem querer, você vai ter infringido uma diretriz da crônica e, portanto, ganha manchas na humanidade. Essa é a mecânica para punir os personagens que saem da diretriz da crônica, tá certo? E essa saída é realmente um problema, tá? Porque ferra com o jogador e ele vai perdendo aí toda a humanidade. Então é algo bem interessante, aí, uma mecânica bem legal que eles trouxeram para o sistema, tá certo? Então, o que acaba acontecendo é que jogadores que saem muito do que a ideia de que seja crônica, quebram muito a convicção deles e fazem muitas crueldades, tendem a tomar mais manchas e provavelmente vão perder a humanidade mais rápido, tá certo? Então essa é a ideia, gente. Eu acho que deu para fazer um panorama geral aí da humanidade, né? E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.